Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje a gente vai responder a pergunta do momento. E aí, o SISU de 2024 vai ser mais difícil, mais concorrido do que os dos anos anteriores, especialmente do seu predecessor, o SISU de 2023? Cara, a gente tem uma resposta bastante complicada para te dar aí, mas você tem que ficar comigo aí até o final para você entender do que eu tô falando e dos dados que eu vou mobilizar para responder a essa pergunta. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer a propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, não entende nada de SISU e nem de Enem, se inscreve aí para você receber a notificação dos nossos vídeos. A gente vai falar muito agora de Enem e muito também de SISU. Então assim, se você está perdido em como usar a tua futura nota do Enem para passar na universidade pública, esse canal é o seu lugar. Bom, todo mundo tem acompanhado uma certa discussão que tem rolado na internet, pelo menos lá no meu perfil do Instagram, @prof.rasfael, de que muitas pessoas estariam colecionando muitos acertos. Muita gente tem mostrado vários relatos de que foram muito bem na prova. Então, aquele patamar de 160, 155, 165 acertos entre os 2 dias tem sido uma cena que as pessoas têm visto bastante. E isso gerou uma questão, né? Várias pessoas têm se questionado se esse cenário ele é tão recorrente a ponto de transformar o SISU do ano que vem, o de 2024, que usa a nota do Enem de 2023, em um SISU mais concorrido. E aí, para responder essa questão, eu vou pegar 2 caminhos, tá? O primeiro caminho é uma análise sociológica do que tem acontecido com o Enem nos últimos 3 anos, desde que a pandemia deu uma arrefecida, né? A pandemia não acabou há 3 anos, mas desde que ela deu uma recuada, a gente vai analisar esse cenário, que é um cenário que é muito claro para quem não, ou começou a fazer o Enem agora, ou não tem pensado isso numa perspectiva histórica, dá para analisar esse cenário bem. E o segundo ponto é que a gente vai mobilizar alguns dados de um professor de matemática que eu já citei aqui, que é o Fredão, que é o professor Fredão. Ele está presente, muito presente no Instagram, eu acho que também está presente aqui no YouTube. Eu vou procurar o canal dele, caso tenha, vou botar o link na descrição aqui, que sempre faz um trabalho, que eu conheci inclusive no ano passado, de sondagem com os seguidores dele. Ele tem um perfil grande aqui, e ele sempre passa um formulário para fazer uma espécie de tracking, uma espécie de rastreamento dos acertos dos candidatos do Enem naquele ano. O formulário dele, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, já está com 6 mil preenchimentos. Inclusive, eu vou ver se ele está aberto ainda, não sei se está aceitando ainda preenchimento, mas seria legal você também aqui do canal, né? De repente que não quer cursos concorridos apenas, preencher lá para ele fazer uma comparação, né, de diferentes níveis de acerto. Eu vou mobilizar os dados desses formulários, o que ele tem mostrado para a gente, né, da análise dos dados, e também de um outro perfil, que é o desempenho na média, das cartilhas de quantidade de acertos e notas em redação que as pessoas têm tirado aí nos últimos anos para conseguirem passar nas universidades públicas, especificamente para medicina, e no final eu vou fazer uma conclusão com vocês. Então assim, vai ser um vídeo longo, mas vai ser um vídeo bastante detalhado sobre esse cenário para você saber de fato o que te aguarda no SISU de 2024, tá? Começando então pela análise sociológica. Cara, muita gente tem falado que a prova do Enem desse ano foi mais fácil. E aí eu não posso comentar nas outras áreas que não na minha, que é a área de ciências humanas. Muita gente tem comentado que a prova de humanas ela foi mais fácil. E inclusive tem gente que está dizendo que como a prova foi mais fácil, a nota máxima seria menor e as notas de corte não subiriam. A prova de humanas ela foi um pouquinho mais fácil do que nos anos anteriores, porque ela teve uma grande diferença, que é o fato, por exemplo, de que você não teve questões de geografia física muito conteudistas. Mas essas questões foram substituídas no rol das questões difíceis por outras questões de filosofia, que algumas sempre são muito difíceis, e questões que não estão normalmente nesse rol de questões difíceis. Uma questão de sociologia, aquela do papel da mulher, né, da cozinha, e questões de história também, como aquela do iluminismo. Então, assim, a gente teve um conjunto de questões difíceis que tiveram índices altos de acerto e que tem poder de discriminação alto. Ou seja, a prova não foi necessariamente muito mais fácil, do tipo assim, a nota máxima da prova normalmente é 850, 860, 875, e esse ano a prova de humanas vai ter 780 de nota máxima. A diferença de nível não foi tão alta assim. O que acontece é o seguinte, e eu tenho a impressão de que isso também tem acontecido em outras áreas que podem ter tido provas um pouco mais fáceis do que o normal, mas que não desviaram do padrão. A concorrência qualificada no Enem, ela tem se tornado cada vez maior.
O Enem é um exame de 4 milhões de candidatos. E a gente poderia responder essa pergunta de se o SISU vai ser mais concorrido, simplesmente falando, aumentou o número de candidatos, consequentemente aumenta a concorrência. Mas não é por isso que a concorrência no SISU vai aumentar. E, bom, muito provavelmente ela vai aumentar. Essa concorrência vai aumentar porque, do ponto de vista histórico, dos últimos 3 anos para frente, tem se popularizado vários trabalhos aqui no YouTube, no TikTok, no Twitter, no Instagram, que destrincham a prova de uma maneira muito única. Então, esses métodos, o meu, por exemplo, em humanas, o do próprio Fredão, que eu citei aqui em matemática, e, bom, você pode pensar em vários que você talvez tenha usado, inclusive esse ano. Várias dessas pessoas têm tornado a prova do Enem uma prova mais previsível, uma prova mais cujo padrão é mais reconhecível, e isso tem feito ano após ano com que ou os acertos tenham ficado, cada vez mais altos, que é o que infelizmente eu vou falar para vocês, muito provavelmente vai acontecer nesse Enem, tá? Eu vou apresentar aí alguns dados, ou pelo menos mantendo os acertos estáveis. A gente não tem tido grandes quedas da quantidade de acertos e grandes quedas da nota de corte. Pelo contrário, a impressão que se tem, inclusive, é a de que se você pega de 2018 para cá, 2023, por exemplo, algumas notas que te aprovavam para os cursos mais concorridos como medicina, em faculdades que eram menos concorridas, como a Federal do Cariri, hoje elas já não te aprovam. Então, assim, o meu ponto é, historicamente, o SISU tem se tornado mais concorrido. E 2024 não vai fugir a essa regra de ser um SISU mais concorrido. E falando um pouco ainda dessa coisa do padrão especificamente, o que a gente tem que ter em mente? Cara, se você vai se preparar para o Enem 2024, se você já viu que a quantidade de acertos não foi boa, nem para o que era no passado, nem para o que vai ser esse ano, se você foi mal, de fato, ou se você está começando a se preparar agora para o Enem, eu tenho uma boa notícia para você. Em Humanas, a gente está com uma grande promoção de Black Friday para o Plano do Gabarito, que é um curso completo que vai te mostrar como você utiliza a matriz de referência do Enem, as 30 habilidades, para entender exatamente o que cai nessa prova. Ele é um curso que de fato vai te colocar dentro dessa concorrência qualitativa. Por quê? Porque cada vez mais essa concorrência qualitativa tem visto que não é só o conteúdo que basta na prova de humanas. Na verdade, que a prova de humanas não é nem conteudista. Ela é uma prova feita por habilidades e competências. E que trabalhar essas habilidades e essas competências é muito importante. E que dominar os conceitos que estão presentes nela também é muito importante. Então, se você vai se preparar para o Enem de 2024, se você já sabe que o SISU de 2024 para você vai ser complicado, clica aqui no primeiro link da descrição e aproveita a nossa oferta de Black Friday, porque o plano está com 50% de desconto e essa é a última turma do plano do gabarito, tá? Então vem se tornar essa concorrência qualificada, né? E busque também, em outras áreas, se tornar uma concorrência qualificada, caso você vá fazer o Enem de 2024. Agora que a gente já terminou esse panorama sociológico, histórico, etc., vamos aos dados. Já há um tempo, e eu não me recordo desde quando, porque eu conheço desde o ano passado, o professor Fredão de matemática roda algumas planilhas. Ele tem um trabalho muito bom com microdados do Enem, mas isso não é um microdado do Enem, né? Mas ele tem um trabalho muito bom em que ele faz um formulário para rastrear a quantidade de acertos, o curso e a universidade que as pessoas querem e a modalidade de concorrência. E normalmente ele consegue fazer um padrão, como ele tem muitos seguidores e as pessoas se mobilizam para preencher o formulário, ele consegue fazer um padrão bastante assertivo da evolução da quantidade de acertos que é necessária, sobretudo para os cursos mais concorridos, que são as pessoas que mais se preocupam se o SISU vai ser com mais concorrido ou não. Os dados que ele mostra são dados alarmantes, tá? Você até pode ir no Instagram dele depois, ele provavelmente vai poder te explicar melhor do que eu. Mas os dados que ele mostra é que, nesse formulário, a quantidade de pessoas que aparecem com 160 acertos ou mais é uma quantidade muito mais alta do que em 2023, por exemplo, no SISU de 2023, e mais alta do que no SISU de 2022. Então, assim, muito provavelmente, se a gente for pegar essa tabela a sério, e, bom, ela não errou nunca, então, assim, né, você tem o dado estatístico, crédito estatístico para ele, né, você pode imaginar que a quantidade de acertos absoluta, ela é uma quantidade de acertos que se eleva na elite da elite, né? Então, quem quer medicina no FMG, medicina no FRJ, enfim, nesses cursos mais concorridos. E muito provavelmente ela vai se repetindo, né? Não tem por que não acontecer isso, em outros patamares.
O que significa dizer que, muito possivelmente, nesse SISU, se os dados estatísticos estiverem fidedignos, se esse ano alguém... um conjunto que eu acho muito pouco provável, inclusive, tá? Um conjunto de pessoas não preencheu o formulário de brincadeira, que mesmo assim precisaria ser muita gente, porque são 6 mil pessoas. Você tem, inclusive, nos cursos mais concorridos ali, um diagnóstico de ouro, porque se você pensa, por exemplo, que na UFMG você tem, salvo engano, 100 vagas para medicina, eu não sei quantas vagas eles vão distribuir, mas talvez próximo a 100 vagas, 50 no primeiro semestre, 50 no segundo semestre. Você, muito provavelmente, se você tiver ali 100 respondentes desses 6 mil até esse momento que eu estou gravando o vídeo, que estão fazendo, que querem fazer, né, ou que tem essa pretensão de fazer para a medicina no FMG, muito provavelmente você já tem um cenário do que vai ser o SISU. Na verdade, inclusive, você já tem um cenário mínimo do que vai ser o SISU, porque considerando que nem todas as pessoas que vão fazer o FMG em medicina estão preenchendo o formulário, e existem pessoas, muito provavelmente, que tenham mais acertos, né, e que possam não estar preenchendo o formulário, na verdade, o que está sendo apresentado na tabela lá do Fredão é um cenário mínimo. Pode ser que o cenário, inclusive, piore, haja vista que você tem pessoas que muito provavelmente não preencheram aquela tabela. Então, meu ponto é o seguinte, cara, para os cursos mais concorridos, me parece já muito claro, tanto pela análise histórica, como pela análise dos dados feita pelo matemático Fredão, que, cara, muito provavelmente, né, quase que com 100% de certeza, a quantidade de acertos que você vai precisar para passar para medicina vai ser uma quantidade de acertos maior do que normalmente você precisa. Isso significa dizer que a nota de corte vai aumentar e que você já está eliminado porque você fez os acertos que eram necessários para passar no Enem 2023, no SISU de 2023, perdão. Não, claro que não. Porque não há ainda possibilidade de prever como a TRI vai se comportar. Seja de uma maneira geral, ou seja com a nota máxima de matemática, humanas, natureza, linguagens, né, enfim. E também não tem como você prever, isso para mim é o mais claro, como a TRI vai se comportar com você. Então uma pessoa, às vezes, com 145 acertos, pode ter uma nota maior do que uma pessoa com 150 acertos. Sobretudo porque a gente ainda não tem a nota da redação, né? Então, uma pessoa com 150 acertos pode tirar 920 na redação. Uma pessoa com 145 acertos pode tirar 960 na redação e ter uma TRI melhor e ficar com uma nota maior. O meu ponto nesse vídeo é o seguinte, não há como saber ainda se as notas de corte vão subir. E não há como saber ainda, se você está num patamar que serviu para 2023, se você não vai ter chances em 2024. O que nós podemos saber já é que vai ser mais concorrido. Isso me parece muito claro. O que é difícil de saber, se fora desse universo, desse Olimpo da elite, o cenário de evolução, de aumento de acertos, vai se repetir. Então, para quem quer fazer, por exemplo, cursos menos concorridos, pedagogia, história, que é o meu caso, né? Engenharia de pesca, tudo indica que sim. Tudo indica que se no topo da pirâmide, né, o número de acertos aumenta, na base da pirâmide, ele também aumentaria. Agora, basta ver, porque essa concorrência qualificada, ela tende a ser, que eu falei no começo do vídeo, ela tende a ser maior, né, para medicina, para cursos como direito, né, relações internacionais, e ela tende a ser menor para cursos com menor nota de corte. Então, talvez a gente possa ter também simplesmente um aumento da concorrência nesse patamar mais alto da medicina, né? Que é um aumento que vem acontecendo historicamente, infelizmente, né? Até porque a gente tem tido pouca expansão do número de vagas e cada vez mais pessoas interessadas, mais pessoas qualificadas para fazerem medicina. Isso é uma questão econômica do nosso país, né? É um gargalo econômico que o país tem. A gente pode até gravar um vídeo posteriormente sobre isso, né? Porque existem tão poucas vagas para medicina no país, porque é tão difícil passar em medicina no país. Agora, se isso vai se repetir na base, a gente ainda não tem como saber com certeza, tá? Parece que sim, parece que aponta para um SISU mais concorrido, mas não é necessário que você se desespere, porque a TRI ela ainda pode, né, fazer com que você consiga uma pontuação mais alta do que você conseguiria com uma quantidade de acertos maior. Sua nota na redação ainda não está definida, ela pode vir mais alta. E nesses níveis mais baixos, então a gente vai realmente ter a tendência de um aumento da concorrência, mas que não precisa ser desesperador para você. Porque quanto mais longe da elite você tá,
me parece, né, dessa elite de 160 acertos, de querer medicina, mas o comportamento do SISU, pelos anos que eu observei, ele se torna um comportamento volátil mesmo, né? Fora, lógico, né? Fora dessa elite. Isso para não falar da cota, né? Da mudança na lei de cotas. Porque a gente está falando aqui apenas da ampla concorrência e apenas do cenário geral comparando com 2023. Se a gente for falar do cenário, por exemplo, das cotas, com a redução da renda de um salário mínimo e meio per capita para um salário mínimo, a cota de renda vai se tornar menos concorrida. Isso é um fato, né? Então, quando a gente está falando do SISU, a gente não pode generalizar também, porque dizer que o SISU vai ficar concorrido não significa dizer que isso é verdadeiro para todas as modalidades, porque na cota de renda isso não vai acontecer. Para a cota, por exemplo, de escola pública, que vai poder concorrer com a ampla concorrência caso tenha nota. Para eles, muito provavelmente, o SISU vai ser um pouco menos concorrido. Agora, para a ampla, é possível que ele seja mais concorrido. Mas a gente ainda tem que aguardar a liberação das notas, lógico, e a gente ainda tem que aguardar a liberação das notas máximas e mínimas para a gente poder afirmar com 100% de certeza que será um SISU concorrido. Agora, pelos dados do Fredão, pelos dados comparados do Fredão com as cartilhas de desempenhos na média, pela análise sociológica que a gente tem feito e a gente tem visto historicamente, a evolução histórica do que tem sido o cenário do vestibular no país, inclusive para medicina, um vestibular que se torna cada vez mais nacional, em que o cara sai do Rio para ir para Minas se ele tiver nota, para o interior de Minas, né? Isso sempre existiu, mas isso tem existido cada vez mais. Me parece que o SISU será mais concorrido. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre se o SISU de 2024 será mais concorrido que o de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem calmos, dizer isso não significa que suas chances foram embora. Ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem a revelação da nota, ainda tem a tua nota de redação, ainda tem a revelação da nota máxima e mínima das provas, ainda tem a tua TRI. Cara, tem muita coisa para acontecer. Tem a mudança nas cotas, enfim, da lei de cotas que a gente ainda só está prevendo, porque ainda não teve um SISU com essa nova lei de cotas, assim, não se descabele, beleza? Não se descabele, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, deixe o seu like aí. E não esquece também de compartilhar esse vídeo com aquele seu colega que tá perdidinho no pagode aí, não sabe o que tá acontecendo. Beleza? Forte abraço a todos e a gente se vê na próxima.